Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito bem. Então, como sabem, este ano, de acordo com o Sr. Arcebispo, e sobretudo porque se trata de um tema que irá ser abordado ao longo do nosso ano pastoral, voltamos aos documentos do pontificado do Papa Francisco e, em primeiro lugar, a primeira sessão de hoje é já sobre a primeira exortação apostólica do Papa Francisco, a Evangelii Gaudium, que quer dizer a alegria do Evangelho. Como terei a oportunidade depois de explicar, traduz de alguma maneira esta exortação o projeto que o Papa Francisco tinha de programa do pontificado. E passados 8 anos, podemos dizer que ele tem sido fidelíssimo em termos deste projeto, na medida em que a Evangelii Gaudium, que era uma exortação programática, tem-se vindo a atuar, a concretizar e creio que está neste momento a culminar numa das iniciativas mais inovadoras do Papa Francisco. Creio que todos vós sabeis que esta manhã, no Vaticano, o Papa Francisco inaugurou o Sínodo dos Bispos, que tem diversas modalidades de desenvolvimento e de execução. A primeira começa nas dioceses, foi lançada exatamente hoje. Na nossa diocese e nas outras dioceses vai depois ser lançada oficialmente no próximo domingo, dia 17, da manhã 8 dias, e vai decorrer para recolha de informação e para respostas aos questionários que foram enviados para as dioceses até ao mês de abril. Depois deste início do sínodo a nível local, diocesano, de cada igreja particular, irá haver uma fase continental. E depois essa fase continental vai ser, de alguma maneira, transmitida através das conferências episcopais. E no ano de 2023, tudo isto decorre entre outubro de 2021 e o ano de 2022, e em abril de 2023 é suposto estar toda a documentação em Roma, para depois, na altura em que normalmente costuma ser realizado o Sínodo dos Bispos, no início do outono, então tem aquilo que era tradicionalmente a Assembleia Sinodal dos Bispos em Roma. É uma experiência muitíssimo interessante e é também ela já, como a gente pode constatar, uma concretização de alguns desideratos do Papa e já de alguma forma anunciados também, porque o Papa refere-se durante a exortação a esta dimensão sinodal da Igreja. Portanto, é como que uma inauguração de uma nova dimensão da ação pastoral da Igreja. Dizer Igreja, como diz o Papa, é já dizer sinodalidade, porque a Igreja é uma realidade pessoas unidas em conjunto, a agirem juntas, a evangelizarem juntas. Então, a Evangelii Gaudium vem de certeza absoluta
dar um contributo neste ano pastoral para que conheçamos mais profundamente não só o plano pastoral de cada diocese e de cada ano, mas este programa do pontificado do Papa Francisco. Então, agora que já dei também mais 5 minutos com esta introdução, e certamente já entraram mais algumas pessoas, vou partir com o texto para, de alguma maneira, iniciar a primeira sessão sobre a Evangelii Gaudium. À maneira de uma introdução, gostava de vos dizer que a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco pode considerar-se o programa pastoral do seu pontificado. Portanto, é um programa seu, naturalmente, mas que o próprio pontífice considera ser a concretização das propostas do conclave de cardeais que precedeu a sua eleição. Como sabem, antes da eleição do Papa Francisco, houve este conclave preparatório da eleição e aí foram avançadas já uma série de temáticas que os cardeais consideravam urgentes para a vida da Igreja. Muito do que o Papa Francisco tem dito e tem escrito no seu magistério ao longo dos últimos 8 anos tem com frequência continuidade e é concretização da mesma Evangelii Gaudium. Daí a oportunidade para nós, neste caso concreto, de uma revisitação da exortação para nos sintonizarmos com o pensamento e o magistério proposto pelo Pontífice e, a partir dele, programar a nossa vida cristã, a nossa atividade apostólica. Na verdade, como já tive a oportunidade de vos dizer com a referência ao Sínodo dos Bispos, está em curso na Igreja um percurso de nova evangelização impulsionado também pela exortação Evangelii Gaudium. O Papa Francisco começa a exortação com uma expressão que não só lhe dá o título, mas constitui também um verdadeiro programa de vida, e que ele resume nesta brevíssima frase: a alegria do Evangelho, que é a tradução do nome da exortação, enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. E mais adiante acrescenta: com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. E depois deste resumo do sentido e do título da exortação apostólica, o Papa começa então a analisar cada um dos capítulos da exortação apostólica. E o primeiro, como acabamos de ver pelo título, intitula-se exatamente Alegria que se renova e comunica. Como acabamos de ver, o encontro pessoal de cada um de nós com o próprio Senhor Jesus Cristo é fonte de alegria. E, portanto, esta alegria que se renova de cada vez que nos encontramos com Ele é algo que continua e é algo que depois se comunica. Comunica pela nossa vida, comunica pelo nosso diálogo, comunica a vários títulos. Ora bem, o primeiro título, Alegria que se renova e comunica, concentra-nos já naquela característica que deve distinguir os crentes dos demais e que é de enorme importância para todos nós que seguimos Jesus Cristo. E exatamente para que não percamos esta característica fundamental da alegria, o Papa diz: quando a vida interior se fecha nos próprios interesses,
deixa de haver espaço para os outros. Já não entram os pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Esta, diz ele, não é uma escolha de uma vida digna e plena. Este não é o desígnio que Deus tem para nós. Esta não é a vida no Espírito que jorra do coração de Cristo ressuscitado. Quer dizer, a alegria é um sintoma de que o encontro com Jesus Cristo permanece vivo e é fonte de vida para nós e para todos à nossa volta. Neste mesmo sentido, o Pontífice exorta toda a Igreja a comprometer-se com o percurso que ele pretende iniciar nas comunidades cristãs. Com palavras suas, naturalmente. Convido todo cristão, em qualquer lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. Como para dizer, sem este encontro inicial e permanente com Cristo, não há evangelização possível. Compreende-se este convite do Papa Francisco e que começa por um apelo à conversão pessoal, bem como pelas propostas que se seguem no contexto da exortação. Este é o momento para cada um de nós dizer a Jesus Cristo. Se é o caso, e para muitos provavelmente pode ser o caso. Senhor, deixei-me enganar. De mil maneiras fugi do vosso amor. Mas aqui estou, novamente, para renovar a minha aliança convosco. Preciso de vós. Resgatai-me de novo, Senhor. Aceitai-me mais uma vez nos vossos braços redentores. Insisto uma vez mais. Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Aquele que nos convidou a perdoar 70 vezes 7 dá-nos o exemplo. Ele perdoa 70 vezes 7. Ele permite-nos levantar a cabeça e recomeçar com uma ternura que nunca nos defrauda e sempre nos pode restituir a alegria. Não fujamos da ressurreição de Jesus. Nunca demos por mortos, nunca nos demos a nós próprios por mortos, suceda o que suceder. Portanto, trata-se de um apelo do Papa a começar a leitura e a prática desta exortação a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo e, se necessário, a confessar-lhe os nossos pecados no sentido do nosso afastamento para voltarmos, como o Papa dizia, aos seus braços redentores. Todas estas expressões e propostas escritas no início de um pontificado que ainda mal conhecíamos, tornaram-se hoje palavras de ordem de uma nova cultura eclesial e pastoral que nos entusiasmam sempre mais. Aliás, ides ver com o desenvolvimento da leitura da exortação que muitas expressões usadas na exortação são hoje realidades concretas, ou melhor, concretizadas pela ação pastoral do próprio Pontífice. Tal como é seu gosto de fazer e é metodologia do seu magistério, o Papa Francisco fundamenta
as suas escolhas espirituais e pastorais nas Escrituras, a que recorre sempre e depois cita abundantemente. Ele recorda-nos apenas algumas, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, textos, leituras, expressões que todos nós conhecemos, mas que muitas vezes esquecemos e que faz hoje bem que as recordemos. O profeta Isaías dirige-se ao Messias esperado, ele que o anunciava e que o esperava, dirigia-se-lhe saudando-o com regozijo. Multiplicar-se a alegria, aumentar-se o júbilo. É como se ele se dirigisse ao Messias. E anima os habitantes de Sião a recebê-lo com cânticos. Exultai de alegria. A quem já o avistara no horizonte, o profeta convida-o a tornar-se mensageiro para os outros. Sobe a um alto monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém. A criação inteira participa nesta alegria da salvação. Cantai, ó céus, exulta de alegria, ó terra. Rompei em exclamações, ó montes. Na verdade, o Senhor consola o seu povo e compadece-se dos desamparados. Mas, entre muitas destas expressões que podíamos continuar a citar, o convite mais tocante talvez seja o do profeta Sofonias, que nos mostra o próprio Deus como um centro irradiante de festa e de alegria, que quer comunicar ao seu povo este júbilo salvífico. Enche-me de vida reler este texto. É exatamente o profeta Sofonias. O Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador. Ele exulta de alegria por tua causa. Pelo teu amor te renovará. Ele dança e grita de alegria por tua causa. É interessante, quando o Papa escolhe este nome para a exortação, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, recordava e tinha em mente também toda esta experiência de boa nova, de alegria que o povo de Israel viveu na sua história. Por outro lado, como sabemos, o Evangelho, onde resplandece gloriosa a cruz de Cristo, convida insistentemente à alegria. Apenas, mais uma vez, como antes, alguns exemplos. Alegra-te é a saudação do anjo a Maria. A visita de Maria a Isabel faz com que João salte de alegria no ventre da sua mãe. No seu cântico, Maria proclama: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E quando Jesus começa o seu ministério, João Batista exclama: esta é a minha alegria, e tornou-se completa. O próprio Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo. A sua mensagem e a sua própria vida é fonte de alegria. E dilo aos apóstolos: manifestei-vos estas coisas para que esteja em vós a minha alegria e a vossa alegria seja completa. A nossa alegria cristã brota da fonte do seu coração transbordante. Depois, ao verem-no ressuscitado, os discípulos encheram-se de alegria. O livro dos Atos conta que na primitiva comunidade tomavam o alimento com alegria. Por onde passaram os discípulos, houve grande alegria. E eles, no meio da perseguição, estavam cheios de alegria. Então, podemos dizer que não se trata de uma invenção do Papa, esta questão da alegria, mas sim
um conhecimento e a experiência madura do contacto com as Escrituras e o saber que elas contêm exatamente esta mensagem jubilosa, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Então, com toda esta segurança que as Escrituras nos oferecem, o Papa Francisco ousa fazer a leitura da realidade. Normalmente já perceberam que é sempre este o seu modo de proceder. Fundamenta biblicamente e depois, a partir da leitura bíblica, ele faz a leitura histórica ou leitura da realidade. E, através desta leitura da realidade, propõe a nova revisão de vida através de um necessário discernimento pessoal e comunitário que ele nos propõe. E agora, como é seu hábito, ele é muito incisivo e chama a atenção muitas vezes também para os nossos defeitos. Alguns deles até são jocosos e têm graça, e começa exatamente por dizer isto. Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa, precisamente porque falta a alegria. Reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes algumas muito duras. Adapta-se e transforma-se consoante as circunstâncias, mas permanece sempre, pelo menos, como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, às vezes não parece, sermos por Deus infinitamente amados. A tentação apresenta-se frequentemente sob a forma de desculpas, de queixas, de lamentos, como se tivesse de haver inúmeras condições para ser possível a alegria. Mas não é assim. E o Papa diz-lo claramente. De várias maneiras, estas alegrias bebem na fonte do amor maior, que é o amor de Deus, a nós manifestado em Jesus Cristo. E agora, precisamente ciente desta realidade, cita o Papa Bento XVI e diz: não me cansarei de repetir estas palavras de Bento XVI que nos levam ao centro do Evangelho. E esta agora é uma citação da encíclica do Papa Bento XVI, quando diz: no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com um evento, com uma pessoa que dá vida a um novo horizonte e desta forma nos apresenta o rumo decisivo da nossa vida. Portanto, estamos a falar de que a fé não é uma questão simplesmente ética ou, porventura, digamos, uma ideia teológica. É que somente graças a este encontro, como já dissemos no início, pessoal com Jesus Cristo, que dá vida a um novo horizonte e a um rumo decisivo, somente graças a este encontro, ou reencontro, naturalmente, que também é possível, com o amor de Deus, é que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada e, sobretudo, da nossa autorreferencialidade. Ou seja, quando a alegria que rompe do encontro pessoal com Jesus Cristo existe, não há lugar à autorreferencialidade. A autorreferencialidade existe quando estamos centrados sobre nós próprios. Aliás, esta expressão do Papa é muito importante. Nós só conseguimos ser plenamente humanos quando somos mais do que humanos. E aqui o Papa está a querer dizer quando participamos da natureza divina,
quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos, a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro, que é exatamente o de filhos de Deus, que por isso mesmo participam da natureza divina. Aqui está a fonte da ação evangelizadora. Se de facto quem vai evangelizar não é Jesus em nós, não é Deus em nós, a evangelização acabará por ser estéril. Porque se alguém acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode reprimir o desejo de o comunicar aos outros? Portanto, para dizer que o grande ponto de partida da evangelização é sempre e necessariamente o anúncio da Boa Nova. Então, novo subcapítulo desta exortação e que decorre daquilo que até aqui dissemos, a doce e reconfortante alegria de evangelizar. Como para dizer que evangelizar não é uma maçada, não é, que lá não tem mais remédio. Não se trata de nada disso. Evangelizar é a doce e reconfortante alegria de anunciar o encontro pessoal e a boa nova de Jesus Cristo. Então, feita a fundamentação da experiência de vida e da fé em Jesus Cristo, o Papa Francisco pode situar a missão de evangelizar na mesma perspectiva em que acontece o nosso encontro feliz e alegre com Jesus Cristo e a sua boa nova, com tudo o que daí decorre, naturalmente. Portanto, é importantíssimo que nós nos apercebamos que evangelizar é exatamente algo que tem que ver com a nossa vida em Deus e com a vida de Deus na nossa vida. Por isso, toda a experiência autêntica de verdade e de beleza, que vem de Deus naturalmente, procura por si mesma a sua expansão. E qualquer pessoa que viva uma libertação profunda, ou seja, que experimente interiormente essa libertação, por si mesma, garante a sua expansão, ou seja, a sua comunicação, o seu anúncio. E qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. Isto quer dizer, possuídos como estamos da alegria do Evangelho, nós temos mais luz para entender e para, de alguma maneira, nos tornarmos sensíveis às necessidades dos outros. E uma vez comunicado a alegria do Evangelho, o bem radica-se e desenvolve-se. Por isso, quem deseja viver com dignidade e em plenitude não tem outro caminho senão reconhecer o outro e buscar o seu bem. Portanto, para dizer, nós não evangelizamos no vazio ou digamos, no abstrato. Não, nós evangelizamos diante de um tu, que são os nossos irmãos, mas que ao mesmo tempo é Jesus que nós procuramos ver em cada um deles. Assim, não nos deveriam surpreender frases de São Paulo como estas: o amor de Cristo nos absorve completamente. Ele foi até ao ponto de dizer que já não era ele que vivia, mas Cristo que vivia nele, absorvido como estava pelo próprio Cristo. E isso levou-o também a dizer: ai de mim se eu não evangelizar. Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. É engraçado, se me permitem, este desabafo pessoal e atual. Esta tarde tive um retiro via Zoom
com um grupo de casais que me tinham pedido exatamente para lhes fazer. Experimentei isto mesmo que vos estou a dizer. Quando transmitimos algo que não é nosso, muito embora nos habite, e que transmite exatamente a boa nova, experimenta-se uma paz interior, uma alegria, que depois acabamos por identificar como sendo a presença de Jesus no meio de nós. Portanto, digamos que aqui descobrimos outra profundidade da lei outra profundidade da realidade. A vida alcança-se e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Ou seja, quando estamos a dar a vida aos outros, nós próprios experimentamos o fruto e o efeito dessa vida. Quantos de nós teremos feito com frequência esta experiência? Portanto, isto é a missão. É esta, de facto, a missão, a evangelização. Consequentemente, um evangelizador não devia ter constantemente uma cara de funeral. É mais uma das expressões que o Papa gosta de usar. Imaginem-se com cara de funeral somos capazes de evangelizar alguma coisa. Como se pode compreender pelas palavras do Papa Francisco, não há verdadeira e frutuosa evangelização sem conversão pessoal dos seus agentes. Sem os agentes evangelizados, não há evangelização. Daí aquela célebre frase que é muito conhecida, evangelizar-se para evangelizar. Então isto conduz a uma outra conclusão, e que o Papa tira e que torna à maneira de um subtítulo deste capítulo, uma eterna novidade. De facto, era um bocadinho aquilo que eu experimentei esta tarde. Foi uma locução breve, não demorou muito tempo, até porque eu tinha depois uma Eucaristia para celebrar e o tempo que tinha era limitado. Mas não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que depois, enquanto caminhava um bocadinho a pé em direção ao local da Eucaristia, dizia-me, é impressionante como o Espírito Santo nos faz dizer em pouco tempo e em concentrado, às vezes, verdades tão profundas que estão naturalmente muito para além de nós próprios. Então é exatamente isto. É a eterna novidade que deve caracterizar a nossa ação evangelizadora. Trata-se, afinal, de dar vida e concretização a esta eterna novidade que é o anúncio da Boa Nova, e que será tal se cada um dos evangelizadores a tornar credível com a sua própria vida. Esta é que é a grande prova dos novos, tornar a nossa vida credível. E dessa forma, um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Mesmo para aqueles que têm, como nós costumamos dizer, esta expressão, menos traquejo nestas coisas, ou às vezes vencidos um bocadinho pela tibieza da não prática, eles próprios experimentam o que é a fecundidade evangelizadora. Na realidade, o seu centro e a sua essência são sempre o mesmo. O Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo, morto e ressuscitado. Este Deus amor torna os seus fiéis sempre novos, quer os que anunciam a boa nova, quer aqueles a quem ela é anunciada. Ainda que sejam idosos, renovam as suas forças. Têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer. São palavras de Isaías. Cristo é a boa nova de valor eterno, diz o Apocalipse. E agora o Papa cita Santo Ireneu e diz: na sua vinda,
Cristo trouxe consigo toda a novidade. É curioso que hoje o Papa anunciou na abertura do Sínodo que vai fazer Santo Ireneu, bispo de Lyon, um homem vindo do Oriente, mas que foi bispo aqui no Ocidente, vai nomeá-lo doutor da Igreja, doutor da unidade, porque de facto a ação dele nos primeiros séculos da Igreja, aqui na Europa, sobretudo em França, foi verdadeiramente um construtor da unidade. Na sua vinda, diz ainda Santo Ireneu, Cristo trouxe consigo toda a novidade. Com a sua novidade, ele pode renovar sempre a nossa vida e a nossa comunidade. E a proposta cristã, ainda que atravesse períodos obscuros e fraquezas eclesiais, nunca envelhece. Porquê? Porque Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo. Ou seja, quando a evangelização não é sinal alegre e positivo, acaba por se converter em esquemas enfadonhos. Mas surpreende-nos com a sua constante criatividade divina. Penso que muitos de nós temos a experiência disto, até mesmo quando estamos a comunicar a verdade e dizemos, mas de onde é que isto vem? Não é fruto de um raciocínio, não é uma ideia nossa, não foi nada que preparamos, é algo que exatamente vem da criatividade anunciadora da Boa Nova que o Espírito Santo nos transmite. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar a frescura original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos. Hoje fala-se muito, a propósito também do discernimento, da criatividade. Significado este que para o mundo atual quer dizer exatamente esta contínua novidade do Evangelho. Na realidade, toda a ação evangelizadora autêntica é sempre nova, está sempre num processo de contínua renovação. Todavia, é preciso não esquecer uma coisa muito importante e que a nova dimensão sinodal a que já fiz referência, a nossa ação eclesial, vem favorecer, ultrapassando assim o protagonismo individualista, tão nefasto, não apenas na sociedade civil, mas muitas vezes também na ação apostólica de clérigos e leigos. Às vezes somos demasiado individualistas. Aquilo que o Papa pretende é, precisamente a propósito da sinodalidade, que procuremos agir em conjunto, em comunhão, sempre e antes de mais, com a iniciativa divina, ou seja, concorrendo com a iniciativa divina que sempre nos precede. Na verdade, muito embora esta missão nos exija uma entrega generosa, seria um erro considerá-la como uma heroica tarefa pessoal, como se devesse a nós, dado que ela é primariamente e acima de tudo o que possamos sondar e compreender é obra de Deus. Jesus é o primeiro e o maior evangelizador e precisa do nosso coração e da nossa vida e de que o deixemos habitar em nós para que ele seja efetivamente o maior evangelizador. Em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus. Ai de nós quando pensarmos que depende de nós. Não, depende de Deus que quis chamar-nos para cooperar com Ele e impelir-nos com a força do seu Espírito. A verdadeira novidade, aquela de que estamos a falar, é que o próprio Deus misteriosamente quer produzir, aquela que Ele inspira na nossa vida, aquela que Ele provoca através da sua inspiração, aquela que Ele orienta e acompanha
de 1001 maneiras. Em toda a vida da Igreja, deve-se sempre manifestar que a iniciativa pertence a Deus. E também não devemos entender a novidade desta missão como um desenraizamento, como se nos esquecêssemos da história viva que nos acolhe e nos impele para diante. Não, evangelizar significa também aterrar na história em que nos encontramos. E por isso às vezes é também importante a memória, que é uma dimensão da nossa fé, que por analogia com a memória de Israel podíamos chamar deuteronómica, ou seja, segundo a lei do Evangelho. Jesus deixa-nos a Eucaristia também como memória cotidiana da Igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa. Portanto, para dizer o quê? Que a alegria evangelizadora refulge sempre sob o horizonte da memória agradecida, mas que se situa na história. E esta é uma graça que precisamos de pedir. Creio que este é um grande desafio que esta exortação coloca a todos e a cada um de nós. Então agora, novo capítulo desta primeira parte que estamos, que é uma introdução geral, que estamos a abordar e que se intitula A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé. De facto, aquilo que se pretende com a evangelização é difundir a fé, é anunciar a fé e torná-la acessível e vivível a todos aqueles a quem anunciamos o Evangelho. Então, digamos, como já acabaram de verificar, o Papa apresentou o fundamento bíblico, apresentou a sua estratégia, digamos assim, que é aquela de evangelizar, e agora, contextualizada a missão de evangelizar bíblica e eclesialmente, o Papa Francisco faz agora a aplicação metodológica daquilo que a exortação se propõe abordar, quer quanto ao seu âmbito, quer em relação aos destinatários, quer ainda à atividade missionária em concreto, reportando-se à Assembleia do Sínodo dos Bispos de 2012, sobre o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé. E agora compreendem porque é que a exortação apostólica que se segue exatamente a este sínodo de 2012 se intitula A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Ou seja, este sínodo, com este título, produz, através do Papa Francisco, a pedido dos bispos, uma exortação que se destina exatamente à evangelização no mundo atual. Nestes termos, propõe então o Pontífice. Em primeiro lugar, mencionamos o âmbito da pastoral ordinária, ou seja, o Papa não é que diz que a evangelização, desculpem-me agora a expressão porque pode ser ofensiva, e eu não quero dar nenhum sentido ofensivo, mas a expressão que se usava de antes, a evangelização era para os pretinhos da África. Já não estamos nesses tempos, graças a Deus, nem nos olhamos com esses olhos. A evangelização é para os branquinhos da Europa, porque muitas vezes estão mais desevangelizados do que os povos e as missões africanas. Portanto, em primeiro lugar, é a pastoral ordinária, ou seja, animada pelo fogo do Espírito, a fim de incendiar os corações dos fiéis que frequentam regularmente a comunidade. Portanto, a evangelização começa por aqueles que supostamente se julgam até já evangelizados, que se reúnem no dia do Senhor para se alimentarem da sua palavra e do pão da vida eterna. É por aqui que começa a evangelização. Devem ser incluídos também neste âmbito os fiéis que conservam uma fé católica intensa e sincera, exprimindo-a de diversos modos, muitas vezes com a
a espiritualidade popular ou a religiosidade popular, embora não participem frequentemente no culto. Em segundo lugar, lembramos o âmbito das pessoas batizadas que, porém, não vivem as exigências do batismo. E temos tantas neste momento na sociedade atual. Não sentem uma pertença cordial à Igreja. O coração já não bate em uníssono com a Igreja. E já não experimentam a consolação da fé. Portanto, esta é a segunda leva de destinatários da evangelização. Mãe sempre solícita, a Igreja esforça-se para que estas pessoas vivam uma conversão que lhes restitua a alegria da fé e o desejo de se comprometerem mais uma vez e de novo com o Evangelho. Por fim, frisamos que a evangelização está essencialmente relacionada com a proclamação do Evangelho àqueles, naturalmente, que também não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. Muitos deles, diz o Papa, buscam secretamente a Deus, e tantos hoje o fazem, movidos pela nostalgia do seu rosto, mesmo em países de antiga tradição cristã. São os nossos agnósticos ou até às vezes os nossos ateus. Todos, portanto, também estas pessoas que de alguma maneira não conhecem Jesus Cristo ou recusaram, todos têm o direito de receber o Evangelho. E os cristãos têm o dever de lhe o anunciar. A atividade missionária ainda hoje representa o máximo desafio para a Igreja. E a causa missionária, estamos no mês missionário, mês de outubro, é a primeira de todas as causas. Que sucederia, pergunta-se o Papa, se tomássemos realmente a sério estas palavras? Simplesmente reconheceríamos que a ação missionária é e deve ser o paradigma de toda a obra da Igreja. Então, naturalmente, estamos a terminar a nossa sessão de hoje e o Papa já apresentou em traços largos aquilo que pretendia acerca do que vai ser o desenvolvimento da exortação e agora fala em si de qual é o conteúdo da exortação e quais são os seus contornos. Como já referi, o Papa Francisco não só aceitou as propostas do conclave dos cardeais, como também aceitou o convite dos padres sinodais para redigir esta exortação. Mas deixa ainda uma proposta bastante inovadora, atual, mas de todo sempre, e muito embora nem sempre concretizada, quando seria de esperar, como seria de esperar da parte de todos. Trata-se, e reparem que é o Papa que o está a dizer, trata-se de superar a tendência centralizadora da Cúria Romana, lançando uma salutar descentralização e, sem prejuízo da unidade da Igreja, comprometer e envolver cada vez mais a colegialidade dos bispos, das igrejas locais e das conferências episcopais. Meus queridos amigos, o que vos disse no princípio sobre o sínodo e dizendo que o sínodo que está agora a começar é ainda, na continuidade, uma concretização da Evangelii Gaudium, já estava aqui. Isto foi escrito em 2013, não foi escrito agora. Nós estamos agora a revisitar a Evangelii Gaudium. Mas estas palavras são do Papa em 2013. Os temas relacionados com a evangelização no mundo atual que se poderiam desenvolver aqui são inumeráveis. Mas renunciei a tratar detalhadamente esta multiplicidade de questões que devem ser objeto de estudo
e aprofundamento cuidadoso. Penso, aliás, que não se deve esperar do magistério papal uma palavra definitiva e completa sobre todas as questões que dizem respeito à Igreja e ao mundo. E agora reparem, palavrinhas do Papa em 2013, que estão a ser concretizadas no Sínodo de 2023. Não convém que o Papa substitua os episcopados locais no discernimento de todas as problemáticas que sobressaem nos seus territórios. Neste sentido, sinto, diz o Papa, a necessidade de proceder a uma salutar descentralização. E é o que está a acontecer com o sínodo que hoje teve início. Neste quadro e com base na doutrina da Constituição Apostólica Dogmática Lumen Gentium, decidi, entre outros temas, de me deter amplamente sobre as seguintes questões. E agora o Papa vai enumerar, digamos assim, os sucessivos capítulos que iremos tratar nas próximas sessões de Zoom. Primeiro, a reforma da Igreja em saída missionária. Igreja em saída, que o Papa fala nela desde esta altura. Segundo, as tentações dos agentes pastorais, porque muitas vezes as tentações resultam da falta de espírito e de alegria evangelizadora. Terceiro, a Igreja vista como a totalidade do povo de Deus que evangeliza. Não apenas alguns evangelizam, mas todo o povo de Deus evangeliza. Quarto, e sabemos que este foi um maravilhoso tratado desta exortação, que a seu tempo iremos também nós abordar. Quarto, a homilia e a sua preparação. É tão importante aquilo que os padres ensinam e dizem nas homilias para que não façam adormecer os fiéis, mas, pelo contrário, os entusiasmem e os motivem na evangelização. Quinto, a inclusão social dos pobres. O Papa dedica um inteiro capítulo à ação social nesta exortação apostólica. E aí, na sequência, e em sexto lugar, trata a paz e o diálogo social, indispensável para as mudanças sociais. E sétimo e último, as motivações espirituais para o compromisso missionário. Ou seja, o Papa, a terminar, quer dar orientações concretas. Estamos a terminar. São palavras ainda do Papa para o nosso encerramento. Demorei-me nestes temas, desenvolvendo-os do modo, aliás, vai demorar-se e vai desenvolver, estamos apenas a apresentá-los em síntese. Demorei-me nestes temas, desenvolvendo-os de um modo que talvez possa parecer excessivo, mas não o fiz com a intenção de oferecer um tratado, mas só para mostrar a relevante incidência prática destes assuntos na missão evangelizadora atual da Igreja. De facto, todos eles ajudam a delinear um preciso estilo evangelizador, que agora é enriquecido com o estilo sinodal, que convida a assumir em qualquer atividade que se realize. E desta forma, podemos assumir, no meio do nosso trabalho diário, esta exortação da Palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz São Paulo. De novo vos digo, alegrai-vos. Bem ao estilo do Papa Francisco, podemos dizer hoje, passados já mais de 8 anos do seu pontificado, que estamos numa igreja em saída, mais despertos para a nova evangelização e sempre mais empenhados como discípulos missionários. E que agora este novo impulso sinodal ainda nos ajude mais a concretizá-lo. Continuamos então a fazer desta exortação
um verdadeiro programa de vida espiritual pessoal, mas também de ação missionária e pastoral para a Igreja e com a Igreja. Meus queridos amigos, terminei a minha exposição, espero não vos ter cansado demasiado, mas temos aqui um programa de vida não só para os evangelizadores que nós entendemos classicamente como tal, padres, diáconos ou leigos comprometidos. Eu acho que não há só leigos comprometidos, todos os leigos, ou melhor, não há só alguns leigos comprometidos, todos os leigos devem ser e são efetivamente, se nós quisermos, e têm de ser necessariamente comprometidos. Se conseguirem encontrar a exortação e voltarem lá e a quiserem reler nesta sua parte introdutória, certamente ir-vos-á ajudar a compreender este impulso missionário que o Papa Francisco nos propõe. Não sei se dos presentes ou dos que podem usar da palavra alguém tem alguma coisa a dizer ou a sugerir. De qualquer modo, o meu propósito, e estou a cumprir da primeira vez, é que as sessões não demorem sequer 1 hora. Começámos com 10 minutos, um quarto de hora de atraso, aguardar que todos chegassem. De qualquer modo, espero que nos outros dias, nas outras sessões, que vão continuar a acontecer de 15 em 15 dias, não usemos mais de 1 hora. Já fiz a seleção das partes da exortação, de maneira a que possamos fazê-lo neste espaço de tempo que é suficiente, também para ir, desculpem-me a expressão, mastigando e ruminando estas coisas maravilhosas que o Papa nos diz.